Questão 7. Considere as proposições relacionadas aos fluidos hidrostáticos. 1. A pressão diminui com a altitude acima do nível do mar e aumenta com a profundidade abaixo da interface ar-água. 2. O elevador hidráulico é baseado no princípio de Pascal. 3. Sabendo que a densidade do gelo, do óleo e da água são iguais a 0,92 gramas por centímetro cúbico, 0,80 gramas por centímetro cúbico e 1 grama por centímetro cúbico, respectivamente, pode-se afirmar que o gelo afunda no óleo e flutua na água. 4. O peso aparente de um corpo completamente imerso é menor que o peso real, devido à ação da força de empuxo exercida pelo líquido sobre o corpo de cima para baixo. E aí ele quer que você assinale a alternativa correta e aqui estão as alternativas. Nós vamos analisar uma por uma. 1. Diz assim, que a pressão diminui com a altitude acima do nível do mar e aumenta com a profundidade abaixo da interface ar-água. É correta. Por quê? Porque a atmosfera terrestre é uma imensa camada de ar e outros gases com dezenas de quilômetros de altura, que são atraídos pela gravidade da Terra e, por isso, sua densidade é maior em pontos mais próximos da superfície da Terra. Então, o ar é mais denso, mais próximo da superfície da Terra, tem maior concentração de ar. Ela atua como uma zona intermediária entre o espaço sideral e a Terra, a atmosfera, claro, e acompanha todos os movimentos da Terra. Essa camada gasosa de ar exerce uma pressão sobre os corpos nela mergulhada, devido ao peso da coluna de ar que se encontra acima desses corpos, e que é chamada de pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica é maior quanto mais o corpo estiver mais próximo da superfície da Terra. A 2 diz que o elevador hidráulico é baseado no princípio de Pascal. Está correta. O princípio enunciado por Pascal, físico e matemático francês, conhecido como princípio de Pascal, diz o seguinte: o acréscimo de pressão exercido num ponto de um líquido ideal em equilíbrio é transmitida integralmente a todos os pontos desse líquido e também às paredes do recipiente onde está contido. A maioria dos sistemas multiplicadores de força é baseado no princípio de Pascal, inclusive o elevador hidráulico do exercício. E para explicá-lo, considere um líquido ideal no interior de 2 cilindros verticais de seções diferentes e interligados. Esse cilindro, em contato com a parte superior do líquido, possuem 2 êmbolos de áreas S1 e S2. Então está aqui a situação, área S2, área S1, essa é a situação, tá? Uma força de intensidade F1 é aplicada no êmbolo 1, S1, tá aqui. Então você vem e aplica uma força F1 aqui. Ela vai provocar um aumento de pressão dado por ΔP é igual a F1 sobre S1, porque pressão é força sobre área. E pelo princípio de Pascal, esse acréscimo de pressão se transmite integralmente a todos os pontos dos líquidos e das paredes, inclusive para o êmbolo de área maior. Então, essa variação de pressão aqui é transmitida integralmente até aqui devido ao princípio de Pascal. Então, o êmbolo maior fica sujeito a uma força F2, tá? Empurrando ele para cima, claro, de tal maneira que a variação de pressão aqui é F2 sobre S2. Mas pelo princípio de Pascal, essa variação de pressão se transmite integralmente do êmbolo menor para o maior, portanto elas são iguais. Portanto, ΔP1 igual a ΔP2. Assim, F1 sobre S1 igual a F2 sobre S2. Está aqui. F1, força aplicada no êmbolo 1, pela área do êmbolo 1, é a força aplicada no S2 pela área S2. Observe nessa expressão que como o S2 é bem maior que o S1, você vai ter que o F2 tem que ser bem maior que o F1. Assim, a intensidade da força é proporcional à área de cada êmbolo. Portanto, esse sistema é capaz de multiplicar forças.
Exemplos de sistema multiplicadores de forças baseado no princípio de Pascal: elevadores hidráulicos, freios hidráulicos, presas hidráulicas, guindastes hidráulicos, etc. Então essa é correta. 3. Sabendo-se que a densidade do gelo, do óleo e da água são iguais a 0,92 gramas por centímetro cúbico, 0,80 gramas por centímetro cúbico e 1 grama por centímetro cúbico, respectivamente, pode-se afirmar que o gelo afunda no óleo e flutua na água. Correta. Os mais densos, os mais pesados ficam embaixo e os menos densos, mais leves, ficam em cima. Então, compare aqui as densidades, tá? E veja que o óleo é menos denso que o gelo, que por sua vez é menos denso que a água. Então a água mais densa, mais pesada fica embaixo, o gelo no meio do caminho, o óleo menos denso fica na parte de cima. Então essa está correta. A 4 diz: o peso aparente de um corpo completamente imerso é menor que o peso real. É menor sim, devido à ação da força de empuxo exercida pelo líquido sobre o corpo de cima para baixo. Está errada. O empuxo ele é de baixo para cima. O empuxo é uma força exercida de baixo para cima sobre qualquer corpo imerso num fluido, líquido ou ar. E é igual ao peso do volume do fluido deslocado. Isso é devido ao empuxo de Arquimedes, tá? Então essa está errada, porque afirma que o empuxo é de cima para baixo e na realidade o empuxo é de baixo para cima, e a alternativa correta é a alternativa A. 8ª questão da UDESC 2014. Assinale a alternativa incorreta, a errada, a respeito dos fenômenos ondulatórios. A. O som é uma onda mecânica longitudinal. Está correta. O som é uma onda mecânica que ela precisa de um meio material para se propagar e ela é longitudinal porque a direção de vibração coincide com a direção de propagação. Essa é correta. B. Se uma das extremidades de uma corda tensionada passar a vibrar verticalmente, produzirá ondas transversais. Também é correta. Ondas transversais são aquelas em que a direção da vibração é perpendicular à direção de propagação. Então, se você, por exemplo, faz ela vibrar verticalmente, ela vai se propagar horizontalmente. Também está correta. C. Uma onda eletromagnética propaga-se no ar com velocidade aproximadamente igual à da luz no vácuo. Também está correta. E essa velocidade é de aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. D. O eco é um fenômeno causado pela reflexão do som em um obstáculo. Correto. O som vai, incide no obstáculo e retorna, produzindo o eco. E. Cada modo de oscilação de uma onda estacionária que se forma em uma corda esticada pode ser considerado uma consequência da interferência de duas ondas senoidais idênticas que se propagam no mesmo sentido. Está errado. Elas têm que se propagar em sentido contrário. Veja. Cada modo de oscilação de uma onda estacionária que se forma em uma corda esticada pode ser considerado uma consequência da interferência de duas ondas senoidais idênticas de mesma amplitude, mesma frequência e mesmo comprimento de onda, que se propagam em sentidos contrários e não no mesmo sentido. Então você tem uma onda senoidal, por exemplo, se propagando para a direita, outra se propagando para a esquerda, tudo igual, amplitude, frequência e comprimento de onda. Aí elas vão se interferir, se cruzarem, tá? Então os pontos A, C, E e G são os nós, A, C, E e G, que não vibram. E os pontos entre A, C, C, E, G, G, H são os ventres, são onde elas vibram. Essas são ondas estacionárias, tá? E esses pontos estão sempre em movimento vibratório. E esses pontos A, C, E, G não tem movimento nenhum. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Questão 9 e última da Universidade do Estado de Santa Catarina,
do ano de 2014, versa sobre eletromagnetismo. Uma partícula de massa 5 vezes 10 a menos 18 kg e carga 8 vezes 10 a menos 6 coulomb penetra perpendicularmente em um campo magnético uniforme com velocidade constante de modo 4 vezes 10 a sexta metros por segundo, passando a descrever uma órbita circular de raio 5 vezes 10 a terceira centímetro, desprezando o efeito do campo gravitacional. O módulo do campo magnético a que a partícula está submetida é igual a, ele quer a intensidade do campo magnético B. E veja bem, esse B, a direção e o sentido dele está indicado aqui, ó. Esse símbolo quer dizer que ele está penetrando na folha de papel. Então ele é perpendicular à folha e está penetrando nela. E a carguinha aqui é lançada dentro desse campo com uma velocidade V, de maneira que V e B são perpendiculares, está vendo? O B está penetrando e o V está no plano da folha. E aqui estão as alternativas. Bom, está aqui a teoria. Carga elétrica Q lançada com velocidade V perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme B. Observe que nesse caso o ângulo entre B e V é 90, que é o caso do exercício, e que sendo de 90 é 1. Na figura abaixo, uma carga positiva Q penetra com velocidade V no ponto A, numa região em que existe um campo elétrico magnético uniforme B penetrando na folha. É o mesmo caso do exercício, apenas foi invertida só a posição em que a partícula está penetrando. Observe que B e V são perpendiculares e como V é sempre tangente à trajetória em cada ponto, a força magnética Fm sobre a carga em cada ponto é obtida pela regra da mão esquerda indicada na figura. E ela é sempre dirigida para o centro de uma circunferência de raio R. Se você não domina esse assunto, vá lá até em física e vestibular.com.br, eletricidade, eletromagnetismo e carga no interior de campo magnético. Assim, a carga que realizará um movimento circular uniforme com velocidade de intensidade constante em todos os pontos, ela tem o mesmo modo, tá? Muda a direção e o sentido, porque ela é tangente em cada ponto. A expressão matemática dessa força magnética, ela vale QVB sendo θ. θ é 90, então ela vai valer QVB, porque sendo de 90 é 1. Mas acontece que como a força magnética é dirigida sempre para o centro, então ela se comporta como se fosse uma força resultante centrípeta. E a fórmula da resultante centrípeta Fc é mv² sobre R. Essas duas forças são iguais, portanto, a força magnética e a força centrípeta. Então, QVB vai ser mv² sobre R, isolando o B. O B vai ser mv sobre QR. Veja, está aqui, tá? Caso do exercício, velocidade V, carga aqui penetrando. Quando ela penetra, ela vai efetuar um movimento circular uniforme aqui dentro e a expressão da intensidade desse campo, vimos lá anteriormente, é mv sobre QR. São dados no exercício a massa da carguinha, 5 vezes 10 a menos 18 kg, o valor da carga, 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, a velocidade com que ela é lançada, 4 vezes 10 a sexta metros por segundo, e o raio, 5 vezes 10 a terceira, 5 vezes 10 a terceira, que vai dar 50 centímetros, que vai dar 50 metros. A intensidade do campo, substituindo os valores, ó, o M por isso, o V por isso, o Q por isso e o R por isso. Você vai ter 20 sobre 400 vezes 10 a sexta, que vai dar 0,05 vezes 10 a menos 6, portanto a intensidade do campo magnético é 5 vezes 10 a menos 8 Tesla. E a alternativa correta é a D de dado.